Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, tudo bem? Sou o professor Ricardo Azen, estamos dando início à nossa segunda aula da disciplina Teorias da Administração. Quero continuar a falar com vocês a respeito dos conceitos teóricos da administração e o tema desta aula é a perspectiva clássica da administração. São as teorias que fazem parte deste momento, dos quais nós iremos agora discutir. Lembrando que na sua aula conceitual número 2 e na unidade 2 do nosso livro, eu trato deste assunto de uma maneira um pouco mais aprofundada. O objetivo aqui é retomar o que já foi dito lá naquelas aulas e o preparar para possíveis dúvidas e perguntas das quais na nossa live a seguir, logo após esta aula, que você as traga e eu assim irei respondê-las na live, e se não der tempo na live, posteriormente eu estarei respondendo também essas perguntas, tá bom? Bem, então o que nós temos que começar agora a falar é a respeito das teorias clássicas da administração. E aí para dar início a esse assunto, então eu trago uma frase do Bill Gates, do qual ele diz o seguinte: é mais fácil ser o primeiro do que continuar a ser o primeiro. O que ele quer dizer com isso? É mais fácil você alcançar o topo do que você se manter no topo. É mais fácil você alcançar o sucesso do que você manter esse sucesso. É mais fácil você conseguir alcançar a primeira posição do que manter esta primeira posição ao longo do tempo. E para que você consiga, então, manter esta posição ao longo do tempo, você precisa estar sempre se desenvolvendo, se aprimorando e se preparando para enfrentar as dificuldades que vão surgindo dia após dia. O que nós estamos vivendo é justamente uma situação nessa condição de um grande desafio de gestão para muitas pessoas. E aí o gestor tem que estar preparado e ele tem que ter preparado a sua organização para essas condições difíceis. Porque na época em que essas teorias clássicas da administração surgiram, o mundo estava passando por uma transformação significativa. Nós estávamos atravessando a segunda revolução industrial, que foi justamente o momento onde o processo de produção deixa de ser mecanizado no sentido de você utilizar os teares mecânicos e passa a ser automatizado no sentido de você utilizar a energia a vapor. Então, até aquele momento, você tinha máquinas operadas pelas pessoas, os teares mecânicos. A partir disso, então, você tem máquinas que vão substituir a força humana pela força da energia a vapor. E com o evento da evolução da tecnologia, num segundo momento, você tem a substituição da energia a vapor pela energia elétrica. E mais para frente, então, você vai ter a inclusão, e aí sim a automatização, no sentido da colocação dos robôs nesse processo de produção, substituindo a mão de obra humana. E daqui a alguns anos, e não muito tempo, nós já estamos ouvindo falar muito a respeito disso, você começa a ter, então, a inteligência artificial com o tal da indústria 4.0, onde você vai ter
o processo e os sistemas de inteligência artificial alinhados aos processos automatizados de produção, do qual muitas das ações onde o ser humano era necessário para a tomada de decisão, ele passa a ser deixado de lado. Então, as dificuldades que você vai encontrar durante todo o processo histórico da administração e com o passar dos anos, inclusive nós estamos vivendo isso, é constante. Então, entender essa evolução da administração, estudar as teorias clássicas da administração, depois falar um pouquinho sobre a teoria administrativa e então conceituar a teoria da burocracia, é o que eu quero trazer para você, entender por que estudar administração é tão importante, além de tudo aquilo que eu já disse na aula anterior, em função principalmente das transformações que o mundo passa, das crises pelas quais as empresas estão suscetíveis. Ser gestor no mundo em que vivemos é um grande desafio, não é uma coisa simples. Por isso que nós temos faculdades de administração, falei bastante sobre isso na aula anterior. Então, as pessoas precisam entender que gerenciar um negócio, por menor que ele seja, por mais simples que ele seja, o processo de gestão é complexo. Então, isso é muito importante. Tá? Bem, eu quero dar continuidade, então, falando sobre essa necessidade de você entender o contexto social. E aí, nós precisamos tomar cuidado agora, porque é necessário você abstrair toda a ideologia sociopolítica que você possa ter para conseguir entender de que maneira você tem que gerenciar a sua empresa. Essa situação que vivemos, né, uma situação generalizada de maneira mundial, leva a um desafio muito grande no qual os empresários precisam estar muito bem posicionados no seu mercado e na gestão do seu negócio para conseguir passar por essa situação difícil. É claro que existem várias maneiras, várias críticas ao que está acontecendo. Independente disso, é preciso entender que o contexto social no qual a sua empresa está inserida, ele vai sempre estar ditando a maneira como você deve conduzir o teu negócio. Porque se não for o contexto social, vai ser o posicionamento do teu consumidor, do seu cliente, vai ser a maneira como o concorrente está agindo no mercado. Então você não tem e não pode apenas ficar olhando para dentro do teu negócio, uma vez que você tem uma série de variáveis do ambiente externo afetando a maneira como você vai gerenciar a sua empresa. E isso é uma condição que vai te levar ao sucesso ou ao fracasso. Agora, entenda o fracasso não como uma coisa pejorativa de eu fracassei, eu sou um fracassado. Não, no sentido de que ou você consegue manter a empresa funcionando ou a empresa fecha. E você precisa entender que as empresas fecham. Não empresa, ela é uma pessoa jurídica que ela tem um começo, um meio e um fim. A grande dificuldade do gestor é fazer com que esse fim se prolongue o máximo de tempo possível. Ou seja, eu preciso fazer a minha empresa se manter no mercado o maior tempo possível para que ela não acabe. Então essa é a grande dificuldade. E aí eu te faço uma pergunta, né? Se você estiver questionando essa questão, então minha empresa vai quebrar, vai fechar? Se a gente for analisar dados do Sebrae, a probabilidade da tua empresa fechar em 2 anos é de 50%. Dessas empresas que se mantêm no mercado, 70% fecha. E ao final de 5 anos, você tem lá 2 empresas que vão se manter no mercado. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa
fácil de se fazer. E aí a pergunta que eu queria dizer é: quantas empresas com mais de 100 anos você conhece? Porque num período de 100 anos, olha quanta coisa o mundo passa. O mundo passa por guerras mundiais, o mundo passa por crises financeiras, passa por crises sanitárias, passa por uma infinidade de coisas. E, no entanto, ao você olhar para as maiores empresas que estão ali no mercado, que tem mais de 100 anos, você vai ver que ao passar desse tempo, elas foram se ajustando, se adequando e muitas vezes modificando, inclusive, o seu foco no negócio. Agora, vou falar de uma empresa que inventou a máquina fotográfica digital. Ela inventou a máquina digital. Só que como ela era líder do segmento de fotografia no papel, era a empresa que mais vendia papel fotográfico e filme fotográfico no mundo, ela era detentora do mercado mundial de papel e filme fotográfico, ela não quis colocar em prática a utilização da máquina digital, com medo de perder o seu negócio. A concorrência colocou. O que aconteceu com a empresa? Quebrou. Você sabe de qual empresa eu estou falando? Da Kodak. Quem é que poderia imaginar que a Kodak um dia iria quebrar? Quem é que poderia imaginar que a Blockbusters um dia ia quebrar? Quem é que poderia imaginar que a Xerox, a empresa que inventou a máquina de fazer fotocópias, que é conhecida popularmente no Brasil como Xerox, poderia um dia quebrar, falir, fechar? Então veja que o mundo ele é implacável. E você manter a sua empresa funcionando no mercado é, como diz o nosso companheiro, nosso amigo, né, o outro, como diz o outro, é matar um leão por dia. Você tem que matar um leão por dia. Então você não pode ficar acreditando e nem dependendo de questões externas para manter o teu negócio funcionando. Você precisa estar atento ao que acontece no ambiente externo, mas tomar a iniciativa e tomar a direção do seu negócio, preparando ele para todas as dificuldades que você vai enfrentar com ele. É assim que funciona. Não adianta você querer pensar de outra maneira. E é assim que funciona desde a época que você tem o surgimento da administração. Então a administração, eu já falei alguma coisa sobre isso, ela inicia lá com a Revolução Agrícola, quando o ser humano para de andar de caverna em caverna matando bicho todo dia e começa a plantar, começa a criar animais, criar o seu gado, criar o seu porquinho, seu boizinho, sua vaquinha, começa a plantar lá seu milhozinho, seu feijãozinho, ou seja, o homem das cavernas começa a sossegar e se aglomerar em povoados, em núcleos agrícolas. E isso aí você começa a ter a necessidade de uma administração. E aí a gente vai tendo essa evolução, passa pela Revolução Industrial que eu já falei, passa pela Revolução da Informação na década de 70, e estamos agora entrando na era da Revolução da Inteligência Artificial, que eu também já falei alguma coisa sobre isso. Então dá uma olhada nessa figura com mais calma, tem lá no nosso livro também, agora me veio uma dúvida, não lembro se está lá no livro, mas de qualquer forma, depois você tem acesso a esse vídeo, você olha com mais calma essa figura para ver que é uma evolução constante. E conforme cada momento da história do qual as empresas vão passando de acordo com esta figura, você precisa entender que as teorias vão surgindo, porque a cada situação novos desafios aparecem que levam com que os gestores e os administradores precisam resolver essas dificuldades para conseguir vencer nos negócios. E aí eu realmente faço um pedido para que você assista esse filme
o filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, você tem o link aí no slide que está aqui do meu lado, e aí o mais importante do filme é você assistir do início do filme até os 18 minutos e 48 segundos do filme, que é o trecho que nos interessa. Então essa parte do filme ela é muito importante para nós, porque ela vai mostrar como que como era a realidade das empresas, das indústrias na época, lá da década de 1920, começo do século 20. E é nesse ambiente que você tem o surgimento das teorias da administração científica. E o principal teórico da administração científica neste período é o Taylor. O Taylor, ele tinha uma visão da fábrica, na verdade, todos os teóricos desta escola científica, da escola clássica da administração, eles têm uma visão da gestão muito focada no processo de produção. Então, o que eles têm que fazer é aumentar a produção o máximo possível. Só que se você for olhar para aquele período, veja, nós estamos no começo do século XX, 1910, 1920. A maneira como as pessoas são tratadas naquela época, você tem uma desigualdade social no mundo muito maior do que nós temos hoje. Mas ainda assim, existe uma acentuada desigualdade social. E as pessoas trabalhavam no chão de fábrica cerca de 18 horas por dia. E a família inteira trabalhava. O pai, a mãe, o filho, o avô. Então tinha emprego para todo mundo. Mas as crianças eram crianças com 4 anos, 5 anos, que faziam aqueles trabalhos leves, mas estavam dentro da fábrica, trabalhando ali 18 horas por dia. E tinha um período de parada para um descanso uma vez por dia. Então era assim, era muito focado na produção, porque o Taylor ele acreditava, e os teóricos dessa época acreditavam, que as pessoas elas eram uma extensão das máquinas. Então eu não trato a pessoa como uma pessoa, eu trato a pessoa como uma necessidade que eu tenho que ter junto da minha máquina para fazer essa máquina funcionar. Sem uma pessoa, a máquina não funciona. Então, sem o meu trabalhador, a minha máquina não funciona. Então, eu necessito ter esta pessoa trabalhando. E essa pessoa, ela é movida pelo dinheiro. Tanto que o termo homo econômico surge nessa época. No sentido de dizer que o homo econômico são as pessoas que têm uma motivação focada apenas no ganho financeiro. Então, os salários eram atrelados à produção. Quanto mais o funcionário trabalha, mais ele recebe. Só que, gente, né, recebe aquela mixaria. Então, o cara tinha que trabalhar muito para conseguir ganhar um dinheirinho que pudesse aí pagar o sustento da família pelo período de um mês, aí, alguma coisa nesse sentido. Então, o Taylor, ele tentando melhorar a condição do trabalhador, e aí você tem que entender que o interesse do Taylor em melhorar a condição do trabalhador está justamente na necessidade de melhorar a produção. Tá? Ele não está preocupado com a saúde do trabalhador, ele está preocupado com a produção. Porque imagina, o cara trabalha lá 18 horas por dia, gente, né? Ninguém aguenta. E aí o índice de pessoas que faltavam, né? O índice de absenteísmo era muito alto. Pessoas faltavam muito. Por quê? Porque elas adoeciam demais. E o Taylor, preocupado com isso, tenta resolver esses problemas de absenteísmo, de falhas na produção, porque o cara está lá trabalhando 18 horas, chega uma hora que ele pira, né? O filme Tempos Modernos mostra justamente isso. O cara pira, fica doidão, começa a fazer coisa errada. E aí o Taylor fala, cara, a gente não pode fazer isso. Eu tenho que cuidar desse trabalhador, porque eu não posso ter problemas na minha empresa.
Mas olha, de novo eu te chamo a atenção. O cuidar desse trabalhador não é uma preocupação com o ser humano, é uma preocupação com o processo de produção. E aí o que o Taylor faz então? Desenvolve um método científico para o trabalho dos operários. O que é esse método científico? Ele desenvolve uma metodologia de movimentos corretos para serem executados e um tempo mínimo para ser utilizado na produção, de modo a diminuir as doenças, diminuir o cansaço, certo? Se a gente trazer isso aqui para os dias de hoje, o que nós temos? A ergonomia do trabalho. Percebe? Então, olha só, se estuda muito a ergonomia do trabalho, algo que o Taylor já falava lá no começo do século XX. E aí ele também pensa o seguinte, ele estabelece um processo científico de seleção e treinamento do operário, porque ele percebe que não são todas as pessoas que estão aptas a realizarem todo tipo de tarefa. Tem pessoas que se dão melhor com trabalhos repetitivos, tem pessoas que se dão melhor com trabalhos manuais e assim por diante. Então o que ele faz? Ele desenvolve lá uma metodologia para escolher, selecionar e ensinar esse trabalhador da melhor maneira possível, de modo a evitar o cansaço, evitar problemas de saúde, evitar uma série de coisas. Se a gente puxar isso aqui para os dias de hoje, você tem processo de recrutamento e seleção do trabalho. Você tem dinâmicas de grupo, você tem uma série de questionários, de entrevistas que você faz para saber se você é apto para assumir determinada função dentro da empresa. Então, Taylor já falava sobre isso lá no começo do século XX. Ele também incentiva a cooperação entre gerência e os operários, e ele também percebe a importância de se realizar uma divisão dos trabalhos em função da especialização do funcionário. Então, se você olhar um chão de fábrica, uma linha de produção, você vai ver que tem o operário que ele vai só trocar o pneu, tem o operário que vai só apertar o parafuso, tem o operário que vai só trocar a lâmpada, tá? Ainda não estamos numa linha de produção, como vai mostrar o filme Tempos Modernos. Mas quem vai trazer essa melhoria da linha de produção é o Ford, que era um seguidor de Taylor e que também faz parte como um teórico da administração científica. E talvez a maior contribuição de Ford para as teorias da administração, entre outras que ele fez, mas talvez a mais conhecida é justamente o processo de produção em linha. Quando você entrar numa fábrica nos dias de hoje, você vai ver uma linha de produção nos moldes de Ford, lá no começo do século XX, e você vai ver os princípios de Taylor sendo aplicados nessa mesma fábrica. É claro que tudo isso foi ajustado para o nosso contexto atual. Aí você tem a utilização de uma linha de produção automatizada, com robôs, com uma série de coisas automáticas, enfim, tá? Mas o Ford, ele implementa essa linha de produção justamente, e aí todo mundo fala, né? Ele levou a fama, mas na verdade o que ele fez, ele se espelhou em uma linha de produção de um frigorífico de abate de frango. Ele olhou aqueles frangos tudo vindo numa linha de produção, tudo vindo em linha, ele achou aquilo fantástico, ele falou assim, poxa, eu acho que dá para eu fabricar carro desse jeito. E ele foi lá, testou e deu certo, tá? Mas se você for olhar lá na indústria de Veneza, na Itália, a produção dos navios de guerra, né? Também seguiu uma metodologia de produção em linha com
padronização de materiais, onde um navio de guerra ele parava porto por porto ali no estaleiro por estaleiro ali no canal de Veneza. Tem até hoje lá o balcão, você consegue achar isso na internet, a foto disso daí. Tem até hoje, onde os navios iam parando e a cada estaleiro era feito um processo de montagem. Então, cada estaleiro tinha um processo de montagem. Nos Estados Unidos também, na Guerra de Secessão, a fabricação das armas também seguiam um processo de montagem padronizado, onde foi a primeira vez que se criou ferramentas padronizadas, peças padronizadas, para facilitar a montagem. E o Ford fez justamente isso. Ele pegou todas essas ideias e levou para o chão de fábrica e implementou a linha de montagem. Mas por que ele assumiu a fama de ter sido o inventor disso daí? Porque ele conseguiu pegar a produção de um carro que na época demorava 12 horas para ser feito, utilizando a metodologia de Taylor, do qual o homem vai até o trabalho. Então ia todo mundo, pegava todas as peças do carro e montava um carro, levava 12 horas para montar um carro. Enquanto eu não terminava de montar um carro, eu não começava a montar o segundo. Então você tinha aí que montava praticamente um carro por dia, certo? Então 12 horas eu monto um carro. A hora que a hora que o Ford implementa a linha de montagem em um processo em série, esse tempo de produção cai de 12 horas para 84 minutos. Gente, olha o ganho que esse cara conseguiu. Você fazer um carro a cada praticamente 1h30. Antes ele fazia um carro a cada dia. Agora ele faz praticamente 8, 9 carros por dia. E como nós estávamos também em um período de recessão, ele pegou bem a crise de 1929, aquela quebradeira total, mas a indústria automotiva ela estava em franco crescimento, e por Ford ter uma coisa que ele queria que todo americano tivesse um carro, e o carro tinha que ser o Ford T, que era preto, e era preto porque ele achava que todo mundo queria um carro na cor preta, e porque também era o mais fácil de fabricar. E aí ele padroniza as peças, cria uma linha de montagem em série. O trabalho então agora vai até o trabalhador, porque o operário ele fica parado e o trabalho vai passando por ele e ele vai montando. Se você for numa linha de montagem de qualquer indústria de carro em série, dessas grandes indústrias, o processo de montagem é desse. Ah, mas a Ferrari não é assim, o Audi não é assim, o Porsche não é assim. Não, porque ele é um carro que custa mais de milhões, e aí ele tem todo um processo muito desse tempo aí. Os caras vão lá e montam um carro por vez, porque é o diferencial, é o valor agregado. O cara paga muito caro, ele quer ter um símbolo de status. Mas se você for numa Volkswagen, numa Ford, numa Fiat, numa Renault, numa Citroën, Peugeot, seja lá que marca de carro que você for que tem por aí, o processo de produção é desse jeito. O que tem de diferente hoje do que não tinha na época de Ford é que muitas partes desse processo de produção você tem um robozinho ali fazendo a solda, fazendo o recorte, fazendo algum encaixe. Então você teve a automatização do processo. Mas em linhas gerais o processo é o mesmo. Por quê? Porque você ganha em escala. E aí nós temos então as funções da administração, porque daí nós estamos então agora entrando com o Fayol. Então nós falamos de Taylor e Ford de uma maneira que eles introduziram alguns conceitos de administração que são usados até hoje. Mas então nós temos agora o Fayol. Por quê? Porque Taylor e Ford, eles estão muito preocupados com o processo de produção. Então tudo aquilo que eles criaram e pensaram de teorias foi para melhorar o processo de produção.
O Fayol chega, olha para isso e fala, não, gente, espera aí, a fábrica ela não é só produção, a fábrica ela tem outros setores e a administração ela não é só também pensar na produção, eu tenho que pensar numa série de coisas. Então o Fayol cria algo que com o passar do tempo foi se ajustando e ficou conhecido como o planejamento, organização, direção e controle, o famoso PODC, do qual eu já falei na aula anterior, certo? Então, o Fayol é o teórico da administração com a sua teoria administrativa que implementa as funções da administração. Então, toda a empresa e todos os setores da empresa devem planejar, organizar, dirigir e controlar. Bem, para você ver então um exemplo aí de uma fábrica da Ford, tem um vídeo legal, tá aí o link também do meu lado aqui, desse lado, tá desse lado aqui o link. São 100 anos da Ford, é um vídeo que conta 100 anos da Ford, quando a Ford completou 100 anos. É um vídeo bastante interessante, vale a pena assistir, tá? Bom, e aí eu estava falando do Fayol. O Fayol implementa então a teoria administrativa e além das funções da administração, ele diz o seguinte, ó, a empresa ela tem 6 atividades básicas e fundamentais que toda organização deve utilizar. E quais são essas atividades? São as atividades técnicas, as atividades comerciais, as atividades financeiras, atividades contábeis, de segurança e administrativas. Então, se você pegar uma empresa, toda empresa tem essas atividades e executa essas atividades. O que mudou nos dias de hoje? A atividade contábil, na maioria das organizações, foi terceirizada para os escritórios de contabilidade. A atividade de segurança ela foi dividida em recursos humanos, que é um setor que cuida das pessoas dentro da organização, tanto da motivação quanto da parte administrativa e burocrática dos funcionários, e a parte de segurança, a maioria das empresas também terceiriza isso para empresas de segurança. Mas se você for olhar, a teoria administrativa é aplicada pela grande parte das organizações nos dias de hoje, assim como ela foi desenvolvida lá com Fayol em meados do século XX. Tá? E tem muita empresa e tem muito empresário que faz essas coisas sem saber que ele está reproduzindo teorias administrativas de Fayol. Teve um cara que pensou nisso. Então ele está lá fazendo, de repente ele acha que está, sabe aquela coisa da teoria diferente da prática? Não tem isso. Ele está fazendo algo que já foi pensado, estudado e explicado a melhor maneira de fazer. E o cara faz por quê? Porque toda empresa tem essas atividades. Não tem como você abrir um negócio sem trabalhar com essas atividades dentro da organização. Apenas com essa diferença que eu acabei de falar. Né? O escritório de contabilidade sendo terceirizado e recursos humanos e segurança sendo separado. Porque Fayol, apesar de ter uma percepção um pouco diferente de Taylor e Ford, ele ainda faz parte do grupo que está preocupado em um processo de produção, melhorar um processo de produção, só que ele expande um pouco mais sua visão e percebe que a empresa não é só produção, a empresa tem uma série de setores e atividades específicas. Mas para Fayol, o funcionário ainda é uma extensão da máquina, ele faz parte do capital da empresa. Por isso que a parte de segurança patrimonial é a atividade que cuida do patrimônio da empresa, das máquinas da empresa e dos funcionários da empresa. E aí a teoria administrativa, ela traz então, né, o Fayol traz então a previsão, organização, comando, coordenação e controle, que vai ser
o princípio do PODC, que eu já falei para você anteriormente, tá? E a teoria administrativa, ela traz 14 princípios gerais que foram escritos em 1916, ou seja, há mais de 100 anos, porque são 104 anos, então dá gosto falar assim, né? Mais de 100 anos, passou 4 anos só, mas tá valendo. São há mais de 100 anos o Fayol escreveu os princípios gerais da administração e que muitos são utilizados ainda hoje. E se você não os utiliza, deveria utilizar, porque eles são essenciais para o bom funcionamento de uma empresa. Então estão aí, aqui do lado, os 14 princípios da administração, que são utilizados ainda hoje, mas que eu, particularmente, no item 6, não concordo com Fayol, porque ele diz o seguinte: subordinação do interesse individual ao interesse geral. O que o Fayol quer dizer com isso é o seguinte, ó, a hora que você entrar dentro da empresa, todos os seus problemas pessoais você esquece. Porque o que você vai fazer agora é trabalhar para a empresa, pensar exclusivamente na empresa. E aí eu te pergunto, quem é que em sã consciência, que seja uma pessoa normal, consegue se abster por completo dos seus problemas pessoais para trabalhar todo dia, seja lá em qual organização? Por que eu falo pessoas normais? Porque a gente tem aqueles workaholics, que são os caras que vivem para o trabalho, tá? Então, o workaholic, ele não é uma pessoa normal, ele tem uma doença, tá? Isso é uma doença, tem CID, que é aquela pessoa que está fissurada em trabalhar. E a gente tem muitos empresários com essa característica. Então esse cara sim, ele esquece da vida pessoal para se dedicar apenas ao trabalho. Então eu não concordo com isso, tá? Eu acho que é necessário que se tenha aí um meio termo, tá? É claro que você deve ser profissional. A hora que você está trabalhando, você tem que pensar no trabalho. Mas se você tiver algum problema pessoal, ele é inevitável que ele afete o teu desempenho. Então a gente não pode deixar isso de lado. E os teóricos que vieram, principalmente lá nas teorias de transição e depois nas teorias de relações humanas, eles vão estar atento a essa questão. Mas hoje em dia ainda tem muito problema com isso. Mas se você olhar aqui para os 14 princípios de Fayol, você vai ver que se as empresas aplicassem esses princípios ainda hoje dessa maneira, a coisa seria bem diferente. E aí nós temos então a teoria da burocracia. E por incrível que pareça, a teoria da burocracia, ela é uma teoria que foi desenvolvida justamente para evitar uma série de problemas que acontecem nas empresas. E aí, gente, a burocracia, ela é essencial para a administração das empresas. Você não consegue administrar uma empresa sem o mínimo de burocracia, tá? Qual é o problema da burocracia e que todo mundo reclama dela? O problema da burocracia se dá justamente no excesso da burocracia. Então é isso que você precisa tomar muito cuidado. E aí tem um desenho muito bacana, os 12 trabalhos de Asterix, que você vai achar nesse link aí, no qual existe um trecho do filme onde o Asterix tem que pegar lá a assinatura de alguém, fazer um negócio lá. E aí você vai ver e traz um exemplo muito claro do que é o excesso de burocracia. Porque o Asterix ele entra num lugar, entra no outro, e sobe escada e desce escada, e enfim,
Na verdade, esse link que eu estou te passando é justamente desse trechinho que é o que nos interessa, tá? Que é uma representação de um excesso de burocracia que causa muito mais problema do que solução. Mas você precisa estar atento. Não existe nenhuma empresa que consiga trabalhar sem burocracia. Porque a burocracia ela quer justamente prever situações que possam causar desconforto dentro da empresa. Só que o excesso da burocracia pode causar algumas condições que vão levar a empresa a ter problema, tá? Então, gente, basicamente o que eu queria falar para vocês das teorias clássicas são isso, tá? E mais a fundo, então, você tem no nosso livro e tem na aula conceitual número 2, que eu trato lá um pouco mais a fundo a respeito dessas teorias. Tá bom, gente? Um grande abraço, fique com Deus e tchau. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.